bem-vindos ao Psicoinformação. A faixa de hoje faz parte da audioteca do Psicoinformação, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudio. Eu sou a Bruna e nesse episódio vamos apresentar o artigo A Irrepetibilidade da Prova Penal Dependente da Memória, uma discussão com base na psicologia do testemunho, de autoria de William Weber Seconello, Gustavo Noronha de Ávila e Lilian Milnitsky Stein. Vamos lá? Resumo. Provas dependentes da memória de uma testemunha podem ser as únicas evidências de que um crime ocorreu. Entretanto, os procedimentos utilizados em oitivas de testemunhas ou reconhecimentos de suspeitos podem alterar a memória original do fato. Tais riscos são, ainda, maiores dados que no Brasil provas dependentes da memória humana são consideradas provas repetíveis. A repetibilidade dessa prova não leva em conta o possível esquecimento de informações ou a inserção de informações posteriores ao evento, que modificam a memória original. Este artigo visa apresentar as capacidades e limitações das provas dependentes da memória humana, comparando como a legislação e procedimentos utilizados para a produção dessas provas por atores de justiça. Ao final, são discutidas políticas públicas que podem auxiliar a diminuir a distância entre o conhecimento científico e práticas adotadas no nosso país. Se por um lado não é possível mudar o funcionamento da memória humana, é imprescindível pensar em mudanças no sistema de justiça que ajudem a preservar essa prova que deveria ser considerada irrepetível. 1. Introdução. A prova advinda da memória humana é uma das mais utilizadas no meio jurídico, sendo muitas vezes a única evidência disponível para a elucidação de um crime. Atualmente, no Brasil, a prova penal dependente da memória humana é considerada repetível, o que significa que pode ser coletada múltiplas vezes sem que, em tese, houvesse algum prejuízo. É esperado que a repetibilidade auxilie o processo de coleta de prova mais fidedigna dependente da memória, pois uma testemunha que diz a verdade estará segura e não haverá contradição em relação aos relatos desta. Porém, a repetibilidade do testemunho ou reconhecimento não é uma garantia de que as informações recordadas são verdadeiras, ou que a testemunha reconheceu corretamente o responsável pelo crime. O problema associado à repetibilidade da prova advinda da memória humana pode ser observado no caso de John Jerome White, em 1979, nos Estados Unidos, acusado de assalto decorrido de estupro. A vítima, uma senhora de 74 anos, realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia, indicando sem muita certeza ter sido Jerome o responsável pelo crime. Visando a uma evidência mais fidedigna, a polícia solicitou um novo reconhecimento fotográfico, apresentando uma nova foto de Jerome, na qual ele aparecia alinhado juntamente com outros 5 homens. Nesse segundo reconhecimento, novamente a vítima identificou Jerome, agora com maior confiança. Jerome foi a julgamento e, quando solicitada para reconhecer o responsável em juízo, a vítima novamente o reconheceu, dessa vez sem hesitação. Jerome, que sempre alegou não ser o estuprador, foi mantido em cárcere durante 22 anos até um teste de DNA provar sua inocência. Por meio dessa amostra de DNA, a polícia conseguiu chegar até o real perpetrador, revelando um aspecto emblemático desse caso. O perpetrador era um dos 4 homens alinhados a Jerome, na foto apresentada à vítima no segundo reconhecimento. Diversos casos, assim como o de Jerome, já demonstraram que inocentes podem ser condenados devido a provas dependentes da memória. As variáveis envolvidas nesse tipo de prova têm sido estudadas nas últimas décadas, visando entender como o esquecimento de informações e a sugestionabilidade afetam a memória humana. Mais especificamente, a psicologia do testemunho tem estudado os erros decorrentes de processos cognitivos de testemunhas e como os procedimentos realizados por atores de justiça podem aumentar ou diminuir a fidedignidade da prova advinda da memória da testemunha. Este artigo inicia explorando as implicações da repetibilidade da prova testemunhal no Brasil, à luz do estado da arte da psicologia do testemunho em um primeiro momento. A seguir, será analisado como a prova testemunhal é entendida no meio jurídico, para então explicar como a lacuna entre o sistema de justiça e o conhecimento científico podem levar a erros de justiça ao repetir a prova testemunhal. Ao final, são discutidas políticas públicas necessárias para a construção de um processo penal democrático, com atenuação significativa de injustiças decorrentes da prova dependente da memória. 2. Capacidades e limites da memória humana. A recordação e o reconhecimento de uma testemunha são subjacentes acerca de como o cérebro humano codifica, armazena e recupera informações. A memória humana possui capacidade de reter informações por muito tempo,
como uma vítima que recorda detalhadamente de um abuso sexual presenciado na infância. Entretanto, a memória humana também possui limitações como recordar de informações que não ocorreram ou reconhecer um inocente como sendo criminoso. Nessa sessão apresentaremos de forma breve como a memória humana funciona para explicar os riscos decorrentes da repetibilidade da coleta dessa prova. A primeira etapa para a formação de uma memória é a codificação. Durante o fato, tudo que a vítima ou testemunha é capaz de ver, ouvir, sentir, etc., é interpretado pelo cérebro e podem vir a se tornar parte da memória para o evento. A capacidade atencional de seres humanos é limitada e, consequentemente, é impossível codificar todos os estímulos que ocorrem no ambiente. Se durante o crime o perpetrador porta uma arma, por exemplo, esse estímulo que representa uma ameaça atrai a atenção da vítima. Há diferenças na codificação do fato quando existe a presença de arma. Quando isso ocorrer, a tendência será o prejuízo da codificação do rosto do criminoso. Há diversas outras condições do evento que podem ter impacto na codificação de um evento, como estresse, distância do local do fato e a idade da testemunha. As variáveis envolvidas durante a codificação do evento não estão sob o controle do sistema de justiça, mas podem impactar a qualidade da memória para o fato. Independentemente de como os estímulos são experienciados e codificados durante o fato, uma memória do evento e da face do criminoso são formadas, dando início à etapa de armazenamento. Uma vez armazenadas, as informações do evento podem ser esquecidas. Há mais de um século, pesquisas científicas têm demonstrado que a memória pode se deteriorar com o decorrer do tempo. Assim, no intervalo de tempo entre o fato de interesse da justiça criminal até o depoimento, que invariavelmente demora mais do que um ano, muitas informações são esquecidas. O esquecimento ocorre para que a memória seja armazenada em meio a conexões de diversos neurônios, em vez de um local específico no cérebro, como uma fotografia ou filmagem. As conexões sinápticas entre os neurônios que sustentam a memória se degradam com o decorrer do tempo. A maioria das memórias que juntamos se perdem por falta de reforço. A memória de um fato, assim como nossos músculos, enfraquece na medida em que os neurônios por elas responsáveis não são exercitados. Assim como um músculo, é preciso atenção para qual procedimento utilizado na recuperação da memória, e não somente para quantas vezes foi repetido. Um exercício realizado repetidamente de maneira correta pode tornar os neurônios mais fortes, enquanto exercícios incorretos ou a repetição excessiva de procedimentos podem deteriorar tais neurônios. Importante notar uma limitação crucial que difere essa metáfora da realidade. Ao contrário de um músculo, uma memória não possui formato específico, e os procedimentos utilizados para acessar essa memória podem alterá-la de maneira permanente. O ato de evocar a memória, como recordar o evento ou reconhecer o perpetrador, se refere à etapa de recuperação. Em vez de uma recordação de informações estáticas, a memória humana é maleável, e durante a recuperação, além de reforçadas novas informações, podem ser agregadas à recordação original do fato. Por exemplo, é comum que testemunhas conversem entre si acerca do crime presenciado, e durante essa conversa, uma testemunha pode recordar informações que a outra não havia codificado. Essas informações são armazenadas juntamente à memória original do fato, sem que haja um registro de quais informações foram inseridas durante ou após o evento. A maleabilidade da memória humana impõe um custo. A exposição a informações incorretas pode levar a uma recordação ou ao reconhecimento falso. Um exemplo é o experimento conduzido por Eisen et al., em que os participantes assistiram a um vídeo de um carro sendo roubado por um homem careca e sem tatuagens e conversaram sobre o crime com outras testemunhas. Uma das testemunhas era um falso participante, treinado pelos pesquisadores para dizer aos demais que o assaltante tinha uma tatuagem no pescoço. Após uma semana, os participantes deveriam reconhecer o perpetrador em um alinhamento de 8 faces de homens carecas. Apenas 34% dos participantes reconheceram o verdadeiro perpetrador, enquanto 43,8% dos participantes reconheceram um suspeito inocente que possuía uma tatuagem no pescoço. Ou seja, para quase metade dos participantes, a informação incorreta obtida após o evento, tatuagem no pescoço, foi armazenada juntamente à memória do fato, rosto do perpetrador, levando a um reconhecimento falso. As etapas de armazenamento e recordação acontecem num contínuo. Uma vez que a memória é evocada, ela encontra-se em um estado transiente em que novas informações podem ser inseridas e armazenadas juntamente com a memória original.
Entretanto, não permanece registrado no cérebro se as informações que compõem a memória foram armazenadas durante ou após o fato. A memória que uma testemunha tem do fato é resultado da codificação original somada às recuperações subsequentes, como conversas com outras testemunhas sobre o ocorrido, entrevistas com policiais ou o reconhecimento de suspeitos. Nesse sentido, a repetibilidade da prova dependente da memória pode apresentar um risco de deteriorar essa evidência, ao invés de preservá-la. Durante uma oitiva, a testemunha acessa o conteúdo armazenado acerca do fato e deve transformá-lo em palavras. Nesse processo, cada pergunta feita pelo entrevistador implica a possibilidade de interferir não apenas no relato, mas também na memória original do fato. Um exemplo é o estudo clássico de Loftus e Palmer, que expuseram participantes a um vídeo de um acidente automobilístico. Ao questionar os participantes, os resultados demonstraram que a alteração de uma única palavra foi suficiente para modificar a memória das testemunhas. Participantes questionados a que velocidade os carros estavam quando se encostaram responderam em média 50 km por hora, enquanto participantes questionados a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram responderam em média 65 km por hora. Após esse experimento, diversos outros estudos verificaram que a forma como uma pergunta é feita pode levar uma testemunha a contradizer uma informação verdadeira relatada, induzir seu relato e até mesmo criar uma falsa memória. Ou seja, apenas uma pergunta mal elaborada pode ser o suficiente para que a memória original da testemunha seja alterada de forma permanente. A maleabilidade da memória da testemunha não significa realização ou repetição de procedimentos que são inerentemente prejudiciais à memória do fato. Repetidas entrevistas permitem trazer mais informações da testemunha. Entretanto, o benefício na repetição de oitivas de testemunhas e vítimas ocorre apenas quando se utiliza um protocolo com validade científica, aplicado por um profissional com capacitação adequada à utilização deste. A respeito desses dois aspectos, quem realiza e como realiza, reside a impossibilidade de repetir o testemunho na conjuntura brasileira atual. Atualmente, atores do direito não possuem capacitação científica para realizar entrevistas com testemunhas e, consequentemente, oitivas são conduzidas com base na própria experiência. Este não é um indicador da qualidade de entrevistas realizadas. Soma-se a isto o longo tempo transcorrido entre o fato e a recuperação deste, pois, como citado anteriormente, à medida em que o tempo transcorre desde o acontecido, a qualidade da memória de fato diminui. Quanto pior a qualidade do traço de memória original, maior a possibilidade que as informações pós-evento tenham um impacto na prova testemunhal. Ao aumentar as vezes em que uma testemunha é repetidamente entrevistada após um longo tempo transcorrido desde o fato sem a utilização de procedimentos adequados, aumenta-se a probabilidade de que a memória original seja modificada de forma permanente, com perda e possíveis distorções das informações. O reconhecimento de um suspeito é uma prova irrepetível, pois é em si um processo sujeito a alterar memória original. Quando a testemunha realiza um reconhecimento, o cérebro tenta verificar a similaridade entre o rosto observado, suspeito, e a memória do fato, rosto do perpetrador. Se a vítima identifica o suspeito como perpetrador do ato, esse rosto torna-se atrelado à memória do evento. Assim, a repetição do reconhecimento de um suspeito não resulta em nenhum benefício. Uma vez que um suspeito é reconhecido, seja ele inocente ou não, há maior probabilidade que esse mesmo rosto seja identificado em um novo reconhecimento subsequente. Além disto, o procedimento de repetição do reconhecimento de um suspeito pode ter o efeito indesejado de gerar uma maior familiaridade com esse rosto, levando a testemunha a ter, ainda, maior convicção de que está diante do real perpetrador, mesmo que ele não seja. Após múltiplos reconhecimentos, a confiança da testemunha não é resultante da memória original do fato, mas sim da repetição à exposição do rosto do suspeito, o que pode levar um suspeito inocente a ser reconhecido com um alto grau de certeza. A impossibilidade de repetir um reconhecimento pode ser ilustrado pelo caso de Jerome apresentado no início deste artigo. No segundo reconhecimento, a vítima reconheceu novamente Jerome, ao invés de identificar o real perpetrador do crime. Enquanto o rosto do real perpetrador havia sido observado durante o estupro, situação que dificultava sua codificação, situação estressante, pouca iluminação, o rosto de Jerome foi reconhecido inicialmente em uma delegacia, em que as condições de observação eram melhores à do próprio fato.
Esse primeiro reconhecimento atrelou a face de Jerome à face do perpetrador do crime, distorcendo a memória original. Quando a vítima realizou o segundo reconhecimento, a memória da face do primeiro reconhecimento, Jerome, já estava mais nítida do que a do próprio perpetrador. Consequentemente, a vítima estava mais propensa a identificar falsamente a Jerome como abusador do que realizar um reconhecimento verdadeiro. Em suma, a repetibilidade da prova testemunhal pode ter um efeito indesejado, enquanto o detalhamento da memória original diminui as informações obtidas após o evento tem maior possibilidade de alterá-la. Tais informações não são novas para a literatura da psicologia do testemunho, que já conta com um consolidado arcabouço científico baseado em centenas de pesquisas empíricas ao redor do mundo. Entretanto, o escasso diálogo entre essa ciência e a prática compromete a efetividade do sistema de justiça brasileiro. Frente a isto, quais seriam as possibilidades? Seria irresponsável passar a desconsiderar quaisquer casos em que a única prova seja a memória da vítima e da testemunha. Entretanto, também é ineficaz ignorar esse problema e continuar a basear-se apenas em procedimentos que são derivados da própria experiência de quem o realiza, ou baseado em leis redigidas muito antes de descobertas científicas acerca de como a memória humana funciona. Por um lado, é impossível repetir o reconhecimento de uma vítima. Por outro lado, novas entrevistas podem resultar em um maior número de informações úteis para o caso em julgado. Essas possibilidades devem ser exploradas com base na revisão do entendimento jurídico da prova advinda da memória, somado à realização de políticas públicas que busquem diminuir a lacuna entre o conhecimento científico e a atuação do sistema de justiça. 3. Repetibilidade da prova penal dependente da memória. O tema da memória não é novo nas discussões jurídicas. Em que pese os estudos da psicologia experimental terem surgido com mais força no último século, é possível dizer que uma certa intuição sobre a confiabilidade das testemunhas já existia desde muito, como na obra 1516 de Farinati. Apesar de essa desconfiança ser bastante antiga, recentes estudos empíricos demonstraram que as práticas dos juristas são incompatíveis com as seculares preocupações doutrinárias. Atores da justiça criminal consideram que o testemunho e o reconhecimento têm grande valor no conjunto probatório de um caso. Porém, para esse impacto ser positivo, é preciso entender como a memória humana funciona e de que maneira os procedimentos realizados podem comprometer a qualidade dessa prova. Segundo Perfecto Ibáñez, no que diz respeito à avaliação de credibilidade da testemunha, normalmente se trabalha com a noção de que essa pessoa sempre trabalha com a intuição, uma função do sexto sentido que permite captar aquilo que a técnica não alcança. Portanto, fundamental a antecipação da prova penal dependente da memória. Isso se justifica em função de fatores previsíveis de risco de indisponibilidade de prova justificarem sua produção antecipada, mas em contraditório de partes e perante um juiz. Nosso sistema jurídico classifica as provas penais em 3 espécies: antecipadas, cautelares, irrepetíveis ou reproduzíveis. Costuma-se elencar as provas penais dependentes da memória naquela última espécie. Uma das justificativas para essa organização é a estrutura bifásica existente no processo penal brasileiro, constituída pela investigação preliminar e pelo processo judicial em si, conduzido perante o Poder Judiciário. A primeira, por suas características essenciais, não exige a presença de todas as garantias constitucionais. Já na segunda, em que a prova é produzida perante o juiz, há acesso, em tese, amplo e restrito às garantias. Inclusive, o conceito de prova adotado por nosso Código de Processo Penal está atrelado à presença da garantia do contraditório constitucional. Badaró realiza a diferenciação entre provas cautelares, repetíveis e antecipadas. De acordo com o autor, a prova irrepetível não é produzida, tampouco submetida ao contraditório. A prova cautelar é produzida sem a observância do contraditório, normalmente na investigação preliminar, com posterior submissão ao contraditório judicial. Por fim, as provas antecipadas são aquelas produzidas em juízo, com a antecipação do contraditório, mesmo que a questão criminal ainda esteja sendo objeto de inquérito policial. Portanto, o conceito jurídico de prova irrepetível difere do conhecimento científico atual sobre como a memória humana funciona. O problema diz respeito às indefinidas vezes em que será acessada a memória da testemunha ou vítima, de acordo com os ritos processuais adotados. Uma testemunha, por exemplo, em caso de crime doloso contra a vida, de competência do tribunal do júri, pode vir a ser ouvida 3 vezes pelos autores de sistema de justiça criminal, na fase do inquérito, na de pronúncia e na do plenário.
A forma como os juristas costumam tratar do fator tempo e seus reflexos na coleta da prova penal dependente da memória está bem representada na súmula número 455 do Superior Tribunal de Justiça. Esse verbete traz a seguinte proposição: a decisão que determina a produção antecipada deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente um mero decurso do tempo. Como explanado na sessão anterior, além do esquecimento, há o risco de distorção da memória original, quando há longo decurso de tempo entre a data do fato e as entrevistas forenses. Nesse sentido, é preciso considerar a concreta possibilidade de a informação contida na memória não estar mais disponível não apenas por ter sido esquecida, mas por ter sido modificada devido a interações com outras pessoas, realização de entrevistas repetidas, entre outros. Assim, atualmente há um risco previsível que, para ser evitado, exigirá a antecipação da produção da prova penal dependente da memória, somado à utilização de técnicas adequadas para sua coleta. Por outro lado, é preciso ressaltar a decisão tomada no recurso em habeas corpus número 30438 do Pará, de relatoria do ministro Rogério Chieti Cruz. Mesmo contrariando o entendimento majoritário de seu órgão colegiado, o julgador considerou que o transcurso de tempo considerável desde a data dos fatos autoriza a produção antecipada da prova testemunhal. Da decisão, lê-se: o transcurso de longo tempo desde a data do crime produz prejuízo à sua reconstrução histórica, dada a natural incapacidade da memória humana de conservar seus registros eternamente. Conforme vimos, a possibilidade de constitucionalizar a prova penal dependente da memória está diretamente vinculada à variável tempo. Pergunta-se: qual é a qualidade do contraditório estabelecido judicialmente quando a memória da testemunha ou vítima foi distorcida pelas mais práticas adotadas e pelo longo decurso de tempo? Uma possível solução para esses problemas pode ser buscada por meio de novas políticas públicas que visem suprir as lacunas observadas na coleta e análise de provas dependentes da memória humana. 4. Políticas públicas para uma prova antecipada. Uma vez definidos os problemas resultantes da repetibilidade da prova dependente da memória, é preciso buscar soluções. Nesse sentido, políticas públicas devem levar em conta um problema bastante claro. A memória humana não é uma fotografia e os procedimentos utilizados no Brasil, em regra inadequados, têm grande potencial de sugestionar a testemunha ou vítima. É preciso que esse tipo de prova seja coletada em um momento oportuno, por meio dos procedimentos corretos, por profissionais capacitados, utilizando as ferramentas disponíveis em acordo com o estado da arte da psicologia do testemunho. Políticas públicas podem ser entendidas como a coordenação dos meios à disposição do Estado para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Mas, para além de uma perspectiva estritamente estatal, as políticas públicas podem ser entendidas como um conjunto de decisões interrelacionadas que selecionam objetivos e meios necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões se encontra. As políticas públicas devem ser implementadas por meio de atores, instituições e ideias, sendo o papel do governo bastante importante devido à sua capacidade de tomar decisões oficiais em nome dos cidadãos. Nessa sessão, apontaremos algumas políticas públicas já implementadas em outros países que podem ser adaptadas à realidade brasileira, visando uma maior eficiência em nosso sistema de justiça. Para encaminhar um problema, é preciso conhecê-lo. Nesse sentido, o esforço conjunto da Secretaria de Assuntos Legislativos com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas resultou em um relatório acerca das práticas de entrevistas com testemunhas ou vítimas e reconhecimento realizados no país. Esse importante movimento em direção a mudanças normativas acerca do tratamento da prova penal dependente da memória foi paralisado, devido à instabilidade política vivida no país desde 2015. Entretanto, o relatório indicou problemas que vão desde a legislação até as práticas realizadas nesses procedimentos, os quais serão brevemente explanados ao decorrer dessa sessão. Um importante aspecto observado no país é que os artigos que versam sobre a prova testemunhal, artigos 204, 209, 210, 212, 215 e 217, encontram-se distantes dos achados científicos realizados nos últimos 50 anos, resultando em práticas pouco eficazes no sistema de justiça criminal. Assim, a policymaking segue urgente para evitar a condenação de inocentes e a não identificação de responsáveis por delitos.
São necessárias, portanto, reformulações na legislação, de forma que tópicos abordados ao longo desse artigo sejam considerados e procedimentos revistos e padronizados. Ainda que no Brasil a prova penal dependente da memória seja de grande relevância no conjunto probatório, não há padronização de procedimentos de coleta e análise. E inexistem salas específicas para a realização de oitivas e interrogatórios, bem como para o reconhecimento de suspeitos. Em alguns casos, as testemunhas de acusação e defesa permanecem no mesmo local enquanto prestam depoimento, o que pode inibir a testemunha a relatar informações e contaminar a própria memória ao ser exposto ao relato de outra pessoa. Nesse sentido, são necessárias salas devidamente preparadas para esse fim, de forma que testemunhas e suspeitos sejam mantidos de forma segura. Uma sala de entrevistas é um ambiente que, além de visar a segurança e ao conforto da testemunha, possibilita o controle acerca de estímulos que possam interferir, como os relativos ao ambiente ou exposição ao relato de outras testemunhas. A forma como essas provas são coletadas deve também evitar a contaminação da memória. Nesse sentido, têm sido desenvolvidos protocolos para a entrevista de vítimas e testemunhas, como a entrevista cognitiva, a entrevista autoaplicada e o NICHD para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Os protocolos supracitados já estão adaptados para uso no Brasil e têm sido demonstrado por meio de diversos experimentos que possibilitam o relato de um maior número de informações com a menor interferência possível. No que diz respeito ao reconhecimento, a única diretriz específica refere-se à fase processual. Entretanto, mesmo essa etapa, a vítima já realizou outras identificações durante a fase investigativa. Nesse sentido, a literatura científica tem verificado de forma consistente que apenas a primeira tentativa de identificação é válida. Portanto, políticas públicas acerca do reconhecimento devem visar garantir que a primeira tentativa seja realizada da forma menos indutiva possível. Nesse sentido, é preciso abolir a prática de show-up, apresentar apenas o rosto de um suspeito para a testemunha perguntando sobre se é ou não o responsável pelo delito, visto que esse procedimento tem grande potencial de induzir um falso reconhecimento no âmbito forense. O suspeito deve ser apresentado alinhado a outras faces similares, atentando para quem é o profissional que realiza o procedimento e quais as instruções dadas à testemunha. Apenas a padronização de procedimentos de coleta de prova dependente da memória não é suficiente, pois será necessária também a capacitação de profissionais. Atualmente, não são contemplados na formação de atores do direito treinamentos regulares acerca de como conduzir oitivas com vítimas e testemunhas para outros crimes, o que prejudica a qualidade da prova obtida. A inexistência desses treinamentos tem impacto não apenas para as testemunhas, mas também em entrevistas com suspeitos que podem diminuir a possibilidade de obter informações úteis para o processo investigativo. Nesse sentido, é necessário capacitar e supervisionar profissionais acerca de seus procedimentos de entrevista e reconhecimento de suspeitos, de forma em que possam verificar quais pontos estão sendo implementados corretamente e quais ainda necessitam ser aprimorados. Uma vez realizados, o único registro que se mantém acerca dos procedimentos de entrevista e reconhecimento são os relatórios assinados pelas testemunhas. Entretanto, esse procedimento implica dois problemas. O primeiro refere-se ao fato de que isso impõe uma alta carga cognitiva, visto que os profissionais devem transcrever e questionar ao mesmo tempo, ou manter toda a informação na memória para então transcrever. O segundo ao fato de que não são preservados os relatos originais, apenas sua transcrição, o que faz com que muitas informações se percam. É preciso manter um registro não apenas a respeito do que é dito pela testemunha, mas também do que foi perguntado. Por esse motivo, é de extrema importância que tais procedimentos sejam gravados em áudio e vídeo de forma que preservem a prova original. Apesar do quadro dramático das práticas relativas à prova penal dependente da memória em nosso país, situação semelhante ocorria em países onde mudanças legislativas e estruturais alteraram substancialmente as antigas práticas. Nesse sentido, além das políticas públicas relativas à normatização, será necessário observar mudanças que possam culturalmente sustentar as reformas legislativas. Políticas públicas educacionais, então, podem ser determinantes nesse processo. Exemplo de ação a ser realizada seria a introdução da disciplina Psicologia do Testemunho nos currículos das faculdades de Direito, em conjunto com os treinamentos dos atores jurídicos que já operam no sistema de justiça criminal. Por meio da educação, inclusive, pontos sensíveis como a investigação preliminar poderiam avançar significativamente,
pois não possuem regramento específico para a realização de entrevistas com testemunhas, vítimas e suspeitos, por exemplo. Em países em que essas políticas públicas foram adotadas além de resultar em uma melhor coleta e análise da prova testemunhal, observou-se que a rotina diária de diferentes atores do sistema de justiça é otimizada. Profissionais envolvidos na etapa investigativa podem coletar provas com maior eficiência, ao conhecer o funcionamento da memória humana e as melhores práticas para a obtenção de provas provenientes da memória. De forma semelhante, profissionais envolvidos na etapa processual podem compreender aspectos envolvidos na prova testemunhal e avaliar com maior propriedade qual a qualidade de tal prova. Há diversas particularidades que permeiam o processo de coleta de testemunho e reconhecimento. Como não é possível mudar a forma como a memória de testemunhas funciona, é preciso rever quais os procedimentos utilizados, visando garantir a validade dessa prova. A implementação de políticas públicas pode resultar em um maior prestígio do sistema de justiça criminal, no sentido de sua legitimação. Somente a partir da implementação de políticas públicas que versem acerca de como, quando e quem realiza os procedimentos é possível considerar a possibilidade de repetibilidade da prova dependente da memória humana. 5. Considerações finais. Provas dependentes da memória humana são repetíveis? Dado o contexto brasileiro acerca de como tais provas são coletadas e analisadas, com práticas contrariando frontalmente décadas de pesquisa da psicologia experimental, a resposta é não. Questões feitas durante uma entrevista por um policial, advogado ou juiz, bem como o reconhecimento de um suspeito, podem alterar a memória de uma testemunha. Como argumentado, uma recuperação ocorrida após 1 ano não é apenas a recordação de um evento, mas a soma de todas as sugestões às quais a testemunha foi exposta após o evento, relatos de outras testemunhas, perguntas indutivas e reconhecimentos fotográficos. Assim, o principal risco de tratar a prova penal dependente da memória como repetível está na possibilidade de ela ser alterada de forma permanente quando recuperada. Quanto maior o tempo decorrido desde o evento, maior a probabilidade que a recordação original já esteja modificada. Entretanto, há algumas possibilidades que podem ser exploradas desde que sejam elaboradas políticas públicas que levem em conta as capacidades e limitações da memória humana. Nesse sentido, devem ser instauradas políticas públicas que visem a implementação de práticas baseadas em evidências, bem como de políticas legislativas e educacionais, tanto na formação geral do ator jurídico, graduação, quanto específica, treinamentos. Se a memória é uma importante evidência de um fato, é importante que esteja coletada e analisada como tal. Somente considerando as capacidades e limitações da memória humana é possível tornar conhecimentos mais eficazes e alcançar uma efetividade em preservar dos direitos fundamentais de acusados e vítimas. O texto apresentado foi A Irrepetibilidade da Prova Penal Dependente da Memória, uma discussão com base na psicologia do testemunho, de autoria de William Weber Seconello, Gustavo Noronha de Ávila e Lilian Munitsky Stein, publicado na Revista Brasileira de Políticas Públicas em 2018. E aí, o que acharam? Deixem seus comentários abaixo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrevam no canal para mais conteúdos da Audioteca. Até mais! Você ouviu mais um episódio do Psicoinformação.